Nos museus, algumas peças são hermeticamente conservadas em redomas de vidro. Redoma é como se fosse um vidro, tá, gente? Um frasco fechado, tá? Isolado, contendo gases nobres, tal como o argônio, que, por ser inerte, previne processos de oxidação. Então, significa que aquela peça, para evitar o contato com o oxigênio e ela não enferrujar, ela fica dentro de um frasco e lá dentro tem um gás argônio para manter a conservação. Em um museu, os diretores constataram que, ao longo do tempo, as partes metálicas de um relógio fabricado por volta de 1950 estavam sendo oxidadas, indicando que, além do gás argônio, havia gás oxigênio dentro da redoma. Um experimento foi realizado com o intuito de determinar a presença de gás oxigênio da redoma. Para tanto, 10 litros da mistura gasosa contida na redoma foram coletados com uma seringa hermética, sendo que 5 litros da mistura foram transferidos para um frasco com capacidade volumétrica de 30 litros, contendo 1 grama de gás hidrogênio. Em seguida, fez-se passar uma faísca elétrica pela mistura, resultando na reação entre gás hidrogênio e oxigênio, sem excesso de reagentes e com a formação de água na fase gasosa. Sabendo que não houve variação da temperatura e do volume do frasco e que a pressão final no frasco foi de 2 atm, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente a quantidade em mols de gás argônio e oxigênio contidos na alíquota de 5 litros da seringa, tá? Vamos lá então, galerinha. Para a gente começar esse probleminha que aparenta ser um pouquinho complicado, nós precisamos primeiro do seguinte: escrever a reação entre hidrogênio e oxigênio. Reação entre hidrogênio e oxigênio. H2 vai reagir com o O2 e dessa reação eu teria a formação de água. Balanceamento, proporção estequiométrica, aqui ó, botamos um 2 aqui na frente da água, 4 hidrogênios, bota um 2 aqui. Beleza. Lembrem-se que a questão falou que você tem 1 grama de gás hidrogênio. Galera, 1 grama de gás hidrogênio é meio mol, tá? Porque a massa molar do gás hidrogênio é 2, o gás hidrogênio é H2. Então, como ele está falando de 1 grama, ele está falando de meio mol, ok? Então, aqui, eu vou puxar uma seta para cá, a gente tem meio mol de H2. Legal, professor. Agora, coloque na proporção estequiométrica, que é 2 para 1 para 2. Então, se você tem meio mol de hidrogênio, você vai precisar, na reação, de 0,25 mols de oxigênio e, igualmente, vai produzir meio mol de água. Certo? Seguindo a proporção que é de 2 para 1 para 2. Fez sentido? Beleza, então, né? O que acontece, então, galera? Com essa relação estequiométrica, nós conseguimos achar, portanto, o número de mols do oxigênio. Então, o oxigênio, nós temos 0,25 mols. Agora, nós sabemos que temos 0,25 mols de oxigênio, ok? Bom, agora o que nós vamos fazer? Ele falou para a gente que a pressão final no frasco foi de 2 atm. Pressão final, galera, significa aquela pressão que, quando acabou a reação química, a pressão era de 2 atm. Vamos agora aplicar aqui equação de Clapeyron, vocês vão já entender por que eu estou usando um PV-NRT aqui, tá? A pressão final no frasco. Então, a pressão final no frasco foi de 2 atm. Qual é o volume final, galera? O volume, vejam só. Para tanto, 10 litros da mistura gasosa contida na redoma foram colocados dentro de uma seringa, sendo que 5 litros da mistura foram transferidos para um frasco de 30. Então, esse 30 foi o último recipiente que essa mistura foi colocada. Então, é lá que está acontecendo a reação. Porque ele fez aqui meio que uma confusão, eu confesso que até não gostei dessa parte da questão, porque é tanto volume que ele deu, ó, 10 litros da mistura gasosa contidas na redoma foram coletados em uma seringa,
Aí depois ele pegou e coletou, ele pegou 5 litros dessa mistura e transferiu para um de 30. Para que esse troca-troca de recipiente, né? Eu peguei 10 litros, transferi para o de 5, depois passei para um de 2 e a reação aconteceu no de 15. Enfim, eu achei meio sem nexo, confesso para vocês. De qualquer forma, eu vou usar o volume onde os dois gases estão contidos, tá? O último recipiente, 30 litros. O que eu quero saber, galera? Eu quero saber qual é o número de mols total de gases que tem ali dentro. Quanto de gás que está exercendo essa pressão de 2 atm? Porque lembra que esse 2 atm é pressão final, tá, gente? A pressão final no frasco foi de 2 atm. O R, 0,082 e a temperatura 298, né? Ele já deu em Kelvin, 298. Esse número de mols total aqui, galera, nas minhas continhas, ele vai dar 2,45. Esse é o número de mols total. Agora, vocês têm que pensar comigo o seguinte. Esse é o número de mols total que existe no final do frasco. Mas o que tem no final da reação? Você já se perguntou o que tem no final da reação? Professor, quando a reação acabar, o que vai ter lá dentro é vapor de água, certo? Sim, beleza, vai ter água no final, né? Porque essa reação química está formando vapor de água. Então, vai ter água. Só que além da água, o que vai ter também dentro do recipiente? O argônio. É o gás que não reagiu. Lembram-se disso? Dentro do recipiente, ó, as partes de um relógio estavam sendo oxidadas, indicando que além do gás argônio, havia oxigênio dentro da redoma. Então, dentro da redoma, você tinha oxigênio e argônio. Aí você pegou esse oxigênio, queimou ele com hidrogênio, sem excesso, olha, ele falou sem excesso dos reagentes, todo mundo foi consumido, formou água. Aí, no final das contas, o que você vai ter dentro do frasco? No final, não vai ter hidrogênio nem vai ter oxigênio, porque não tem excesso. Então, o hidrogênio e o oxigênio vão ser totalmente consumidos. Você vai formar água, vai ter água no final. E, além da água, vai ter o argônio. O argônio é o gás nobre, ele não vai reagir com ninguém. Então, você vai ter a água e o argônio. Então, no final, galera, eu tenho água e argônio lá dentro. Qual é o número de mols total dos gases que estão lá dentro? Professor, dentro do frasco, eu tenho 2,45 mols de gases. Sendo que desse 2,45, eu acabei de achar aqui na estequiometria que meio mol é de água. Quanto é o número de mols do argônio? Se 2,45 é o total, meio mol é de água, que eu achei aqui na estequiometria, quanto tem de argônio dentro do frasco? A resposta é, nós temos dentro do frasco 1,95 mol de argônio. Essa é a quantidade de argônio que existe lá dentro do frasco. E qual é a alternativa que tem isso? Ele quer saber o número de mols do argônio, 1,95, se bem que só tem essa aqui, né? E o número de mols do oxigênio contidos na alíquota de 5 litros da seringa. Ó, o número de mols do oxigênio eu já havia calculado aqui, ó, desde o comecinho da estequiometria. Então, o número de mols do oxigênio aqui, ó, que foi outra resposta que eu já havia achado, 0,25. Por isso que ficou a alternativa, então, na letra A.